Muito bem-vindos, queridos alunos, para mais uma aula nossa da exposição bíblica de forma panorâmica, sempre trazendo para vocês os pontos principais de cada capítulo e os temas mais importantes destes capítulos, ok? E hoje nós entraremos em, olha aí, Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, pessoal. Lamentações de Jeremias, um livro importantíssimo. E hoje nós vamos estudar ele. Deixa eu só arrumar aqui a minha plataforma aqui onde está o notebook. Então, bora começar a nossa aula. Pessoal, muito importante, tá? Você continuar com o seu caderno, com a sua caneta, com a sua Bíblia para fazer o acompanhamento das anotações, pessoal. Vamos definir o que significa lamentação do hebraico. Na verdade, essa ideia de lamentação aqui do hebraico seria choro em voz alta. Seria choro em voz alta. Tudo nos leva a entender que Jeremias, logo depois da invasão da Babilônia, em 586, lembrando que essa data aqui, alguns falam 585, 587, mas essa aqui é uma das mais usadas. Lembrando que em algum momento de julho de 586, o templo foi destruído, a cidade foi invadida. Tudo nos leva a entender que Jeremias sentou em um lugar alto para ver a cidade e lamentou. E é aí que nasce o livro de Lamentações de Jeremias, ou choro em voz alta. Alguns chegam a afirmar, como nós vimos no próprio livro de Jeremias, que ele foi contra a vontade dele transportado para o Egito. Alguns chegam a afirmar que Jeremias escreve esse livro no Egito. Não temos biblicamente fonte para afirmar isto. É mais especulação teológica, mas é bom você ter essa informação também, ok? Então isso acontece, né? Logo depois da queda de Jerusalém. Um dos temas mais principais do livro é um choro em voz alta por conta da queda da belíssima cidade de Jerusalém, que se deu aí provavelmente em julho de 586 a.C. Agora nós vamos literalmente entrarmos no livro aí, que é um livro curto, de apenas 5 capítulos. 5 capítulos é o livro de Lamentações de Jeremias. Nós vamos adentrar nele agora. E logo no começo ele vai falar sobre a humilhação de Jerusalém e os seus pecados. Quando fala pecado aqui, dos cidadãos, tá, pessoal? De todo o povo que habitava ali. A divisão que eu fiz aqui é diferente, eu fiz por versículos, tá bom? Como o livro é pequeno, eu dividi ele inteirinho por versículos. Do capítulo 1, do verso 1 até o verso 11, Jeremias vai falar da tristeza dele mesmo, a tristeza de Jeremias, daquele que está contemplando e vendo tudo o que está acontecendo. Lembrando que a maioria da tradição judaica entende que esse livro de Jeremias, apesar de não ter a citação direta dele no livro para ele, afirmando que é dele a autoria, né? Muitos entendem que a autoria do livro é dele por conta da tradição aí, desde depois da época do cativeiro babilônico até os dias de hoje. E aí no capítulo 1, do verso 12 ao verso 22, do verso 12 ao verso 22, capítulo 1, fala a tristeza de Jerusalém, agora a tristeza do ambiente, do lugar, dos cidadãos que estavam ali na época da invasão. Lembrando que a maioria foi transportada, que não morreram na batalha, a maioria foi transportada para a Babilônia, mas um pouco ainda ficou na terra, pessoal. Lembra que alguns fugiu para o Egito, então sempre ficava um pouquinho. Quando fala que todos são levados, é a grande maioria. Sempre um ou outro consegue escapar, vai para a floresta, vai para a caverna, sempre fica um punhadinho, pouquinho, mas fica ainda no lugar. Tá bom? Então aí do 1:12 ao 22, vai falar aí da tristeza de Jerusalém. E ele vai usar as 22 letras do alfabeto hebraico para descrever a tristeza de Jerusalém. As 22 letras do alfabeto hebraico você vai encontrar aqui dentro destes versículos, né, que vai de Aleph até a última letra lá do alfabeto hebraico. Beleza, pessoal? Lembrando que Lamentações é uma espécie de um cântico de lamúria, de choro, tá? É como se ele estivesse cantando e chorando. A ideia é essa. Por isso que ele vai usar também até as letras do alfabeto hebraico. Capítulo 2 vai falar sobre o cerco da cidade de Jerusalém, a fome e a ruína de Jerusalém. Lembrando que quando eles invadiam a cidade, pessoal, a maioria dessas cidades tinham grandes muros em volta dela. A parte principal da cidade estava aqui dentro, aqui, ó. Que para fora da cidade ficavam outras comunidades menores, né? Ou até vilas menores, mas o coração da cidade, as coisas principais estavam aqui dentro. Santuário, templo, a casa dos principais, né? Então o que os exércitos faziam antes de invadir? Eles cercavam isso daqui tudo, ó, em volta. Aí lá dentro o que acontecia? Como não podia sair para pegar comida, às vezes não tinha água aqui dentro, tinha que trazer de fora, acabava que o povo aqui dentro ficava com fome, com sede, e aí aconteciam muitas calamidades e desgraças lá dentro.
Você vê isso no livro lá do Velho Testamento dos Reis, quando Samaria, o reino norte, ele é cercado na época do profeta Eliseu, o povo estava comendo cabeça de jumento. Jumento nem é um animal que é para se alimentar, eles não se alimentavam de jumento, era proibido pela lei, mas eles estão comendo cabeça de jumento, estão comendo pessoa, praticando canibalismo, está na Bíblia, na época de Eliseu, tá? Lá em Samaria, por quê? Porque o cerco fazia ter fome dentro da cidade, pessoal. Beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Ainda do capítulo 2 aqui, no capítulo 2 do verso 1 ao verso 10, fala Deus derruba a casa de Jacó. Então o tema principal aqui é tipo, Deus está fazendo aquilo. Deus está trazendo juízo sobre eles por conta do pecado, do abandono dos mandamentos de Deus e da ordenança que Deus sempre prescreveu para eles, galera. E ainda dentro do capítulo 2, do verso 11 ao verso de número 22, vai ter a oração de Jeremias. Jeremias mais uma vez vai orar aí. Lembre que ele intercedeu muito pelo povo, mas o próprio Deus disse para ele que mesmo que Moisés e Samuel orassem, ele não voltaria atrás, o cativeiro aconteceria por conta do pecado do povo. Capítulo de número 3, Jeremias convida o povo a reconhecer os seus pecados e a voltar-se a Deus para obter misericórdia de Deus. Ou seja, o povo mesmo com tudo isso, muitos não reconheciam o pecado. Não entendiam que isso era um castigo de Deus por conta dos erros e do pecado da nação. Então ele convida todos aqueles que ainda estão ali, né? E até aqueles que foram para a Babilônia, tanto que lá no livro de Jeremias, ele aconselhou muito a ir em paz, se entregar. Então leva, não vai ter que fazer, então pode levar, não vamos brigar não. Era para ter morrido muito menos pessoas nessa leva de Nabucodonosor, se eles não tivessem resistido, tá? Alguns até cogitam que o templo nem era para ter sido destruído se eles tivessem resistido. Mas como eles resistiram, acabou que arrebentou com tudo a cidade. É cogitado, tá, pessoal? Isso aqui é especulação. Aí no capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 20, vai ter a aflição aí do profeta, né? De tudo que está acontecendo a Jerusalém. E lembrando que ele assistiu de camarote, pessoal, ele estava lá na invasão. Ele estava preso, você lembra que quando Nabucodonosor invade ali, ele libera Jeremias do cárcere, ele está até preso ali, ele é libertado ali, quando tem o momento da invasão tudo, e depois levam ele para o Egito contra a vontade dele. No capítulo 3, do verso 21 ao verso número 38, fala sobre a esperança. E a causa de Deus não ter consumido toda a nação são as misericórdias do Senhor. É um dos textos mais conhecidos de Lamentações de Jeremias, que é esse, né? A causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, colocando no plural, que Deus é tão misericordioso que coloca no plural, né? É as misericórdias. Por isso que nós não somos consumidos. Ele falando lá do povo de Israel naquele contexto. Mas essa é uma verdade que nos persegue até hoje. Se ainda estamos em pé, vivendo, se o ser humano ainda está na terra, por conta da misericórdia de Deus, em Cristo Jesus, né? Hoje estabelecido. Senão já Deus tinha destruído tudo, igual fez com Sodoma e Gomorra. Aí no capítulo 3, pessoal, do verso de número 39 ao 66, ele vai falar, vai ter um conselho, né? Seu conselho e a sua oração. Mais oração e mais conselhos para o povo de Judá, tá bom? Se eu falei Israel aqui, acho que é porque eu confundi. Se eu falei antes aqui na aula sobre Israel, é porque eu confundi com o Reino Norte. Mas nós ainda faz essa confusão na cabeça da vez. Fala Israel, querendo referir ao Reino Norte, e aí depois quando você lembra, você corrige o erro, não é Judá. Reino Norte era Samaria. Capítulo de número 4, pessoal, fala das grandes aflições de várias classes de pessoas. Do capítulo 4, do verso 1 ao verso 20, vai falar tanto que sofreu o mais pobre, como sofreu o camponês, como sofreu o mais rico, e o da família mais célebre de Jerusalém, tá bom? Tanto que nessas 3 incursões da Babilônia, nessas 3 invasões que foram em anos diferentes aí, o pessoal da monarquia lá de cima lá, aqueles que eram super ricos em Jerusalém na época, foram transportados para trabalhar lá no palácio da Babilônia. Aí você vê quem? Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel, Beltesazar. Você vai ver que eles são conduzidos para trabalhar no santuário, porque era da alta classe, tá bom? Então todas as classes sociais sofreram nesse contexto em Jerusalém por conta da invasão da Babilônia. E aí no capítulo 4, ainda do verso 21 a 22, fala da queda de Edom. Também tem a queda aqui de Edom, que é os babilônios que vai arrebentar com tudo aqui. Lembrando que Edom tem um pouco de parentesco ali com o povo de Israel, eles vão cair também, tá? Capítulo 5 fala de vários males presentes e tristezas e recordações. Então, no capítulo 5, do 1 ao 18, pede para Deus se lembrar deles. É um pedido, é uma súplica, mais uma vez, de Jeremias, pedindo para Deus se lembrar deles, comparecer deles. Apesar que Deus já falou que iria tratar com eles, depois de 70 anos, eles voltariam para a terra de Jerusalém, tá bom? E aí do capítulo 5, aqui agora a última sessão do capítulo 5,
que vai do 19 ao 22, pede para Deus trazer restauração. E assim termina o livro de Lamentações de Jeremias, um pedido de restauração que Deus ouviu este clamor de Jeremias, já tinha falado para ele no primeiro livro dele, que eles ficariam 70 anos na Babilônia e depois voltariam e seriam restaurados. E eles foram restaurados, pessoal, depois de 70 anos voltaram, mas sempre viveu em guerra por conta de sempre abandonar os preceitos de Deus. E desde 1947, né? 1947, Israel voltou a existir. Lá no ano 70, que nós vamos ver isso no Novo Testamento, no ano 70 da era cristã, Israel caiu e caiu feio. Foi quando o segundo templo foi destruído, arregaçaram tudo, porque construíram outro templo depois, né? Na época de Esdras e Neemias, como nós já vimos lá atrás. Mas no ano 70 é destruído aí, os judeus se espalham pelo mundo inteirinho. E em 1947, como eu já falei aqui em aulas passadas, na votação da ONU, Israel volta a existir, ou seja, mais de 1.900 anos depois, quase 1.900 anos depois, Israel voltou a existir aí na história da humanidade. E galera, eu espero que vocês tenham gostado muito aí da aula de Lamentações de Jeremias e eu te espero para a nossa próxima aula com a graça de Cristo Jesus.